Prosseguindo na pós-graduação de História de Israel, estamos agora na 5ª aula, o silêncio profético, falar do período entre os escritos do Antigo e do Novo Testamento. Introdução. O que é o silêncio profético? É chamado de silêncio profético por não termos profetas literários neste período. Esse é o propósito, por isso que recebe esse nome. Existiram até profetas, mas não profetas literários. Nós sabemos que existiram profetas porque no Novo Testamento, antes de iniciar a história de Jesus, é dito que haviam profetas, como Simeão, Ana, tá ok? É também chamado de período interbíblico, por descrever o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. E é também chamado de intervalo intertestamentário, porque está entre testamentos. É um período de intervalo entre o fim do relato histórico do Antigo Testamento para o início da história contada no Novo Testamento. Alguns definem este período como um período sem profetas, mas esta definição não é correta. Neste período, Deus não ficou sem testemunho na terra. Na verdade, não tivemos profetas literários, ou seja, não tivemos profetas que escreveram livros. A Bíblia relata profetas do período interbíblico, Simeão e Ana. Coloquei aí as referências de Lucas 2, versículo 25 a 27, tratando de Simeão, e versículo 36 a 38, tratando de Ana. Alguns autores têm interpretado o fim do período interbíblico com a aparição de João Batista. É o natural, é o que eu concordo, porque ali vai dar início à história literária do Novo Testamento, né? Por exemplo, Enéas Tognini, ele diz em uma obra exatamente sobre esse período interbíblico: depois da pregação do profeta Malaquias, o cânon sagrado do Antigo Testamento foi concluído. A partir daí haverá 400 anos de silêncio profético até o advento de Cristo, quando a comunicação profética reabriu com João Batista, o precursor do Messias, a voz do que clama no deserto. Bom, aqui ele coloca-se uma descrição como a pregação de João Batista, mas como a melhor definição seria a história literária relatada, ok? Então o melhor vai ser o nascimento de João Batista, porque é a primeira história relatada no Novo Testamento. O comentário prossegue. Malaquias não faz identificação do período que profetizou, mas normalmente atribui-se o tempo da sua profecia a 430 a.C., ou seja, 14 anos após Neemias concluir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Bom, para vocês poderem também se identificando no tempo de Israel, que nós teremos um período aí, como ele falou, de cerca de 400 anos. Veja, é quase a idade do Brasil, na verdade vai ser um pouco mais de 400 anos, é quase a idade do Brasil. Então muita coisa vai acontecer nesse período que vai influenciar a vida do Novo Testamento. Então, para nós entendermos o Novo Testamento, entendermos até a vida de Jesus, o estado que os fariseus e os sacerdotes estavam, nós vamos entender, ter os sinais aqui nesse período, desses quase 400 anos. O comentário prossegue. Para identificar a vida dos israelitas durante esse período, basta fazer um estudo profético do livro de Malaquias. Então, por quê? Malaquias foi o último livro do Antigo Testamento escrito próximo de 430 a.C. Então, a situação espiritual, o modo como eles viviam ali próximo de 430 a.C., quando Malaquias escreve o seu livro, será a maneira que eles vão viver nesse período, sem as escrituras sagradas, tendo nova literatura, tá ok? Então veja o que Malaquias diz. Primeiro, a vida dos israelitas no intervalo profético. A profecia de Malaquias reflete a vida dos israelitas entre o Antigo e o Novo Testamento. Malaquias fala de Deus de 5 maneiras. Primeiro, olha,
ele descreve Deus como um pai digno de honra. Em Malaquias 1,6 ele diz: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Ou seja, está dizendo que o povo de Israel está desonrando ele. Na parte B ele diz: e se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ou seja, ele é digno de honra, digno de temor. Como Senhor dos Exércitos, é digno de receber incenso das nações. Malaquias 1,11, ele diz: olha, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz Yahvé dos Exércitos. Ou seja, eles não estão honrando o nome, mas Deus está dizendo que o seu nome um dia será grande entre as nações. Ok? Bom, em Israel até hoje não se cumpriu. Ok? Podemos dizer que entre as nações também não, porque o nome de Jesus existe na igreja, um grupo, a igreja verdadeira, com certeza é um grupo bem menor do que aqueles que se dizem Senhor, Senhor, porque Jesus Cristo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, dos grupos hoje que existem no mundo, não dá para dizer que o nome de Deus já é o Senhor das nações, né? Como grande rei, ele é digno de ter o nome exaltado entre as nações. Depois, como purificador, ele é digno de ofertas de justiça. Né? Tudo isso a maneira como Malaquias está descrevendo Deus. Então, essas cinco maneiras de descrever Deus, isso descreve o estado deles, mas não para aí. Malaquias vai descrever também, eu coloquei no número 3 para vocês, indagações que os israelitas fizeram nesse período do silêncio profético. Bom, essas indagações, elas, claro, não são justas pelo que Deus fez com Israel, resgatando eles de volta, e até a punição que eles receberam, claro, foi uma punição justa, ok? Mas eles sofreram com a punição do cativeiro, tá ok? E depois, voltando para a terra, sofreram com a opressão dos povos vizinhos, as dificuldades, as guerras, os problemas, tá ok? E eles fazem umas perguntas, umas indagações a Deus. O primeiro ponto que eu coloquei aí, a pergunta: em que nos amastes? Olha, ou seja, Malaquias descreve esse período como um período muito ruim, porque se o povo de Deus está dizendo isso para Deus, veja, Malaquias 1,2: eu vos amei, diz Yahvé, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse Yahvé: todavia amei a Jacó. Por que eles perguntavam: em que nos amastes? Porque eles foram punidos no cativeiro, foi um sofrimento terrível. 70 anos significa que teve, por exemplo, Daniel, ele praticamente não viveu em Canaã, ele deve ter ido para lá, para a Babilônia, para o cativeiro, ainda bem jovem, talvez 15 anos, talvez um pouco menos, 10 anos, né? Mas nesse período, porque ele vai ficar 70 anos lá, e quando termina o cativeiro, ele deveria ter uns 85, 90 anos. Então, poxa, Daniel nem viveu a glória de estar na Terra Santa, né? Ezequiel também, ele era sacerdote, mas estava no cativeiro. Então, a punição foi terrível, mas foi justa. E eles colocam isso como uma falta de amor. Não é falta de amor, né? E eles também desprezavam o nome de Deus, e eles perguntaram: em que desprezamos nós o teu nome? Em Malaquias 1,6, quando ele fala: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor, e se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz Yahvé dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Nesse período vai surgir uma prática em Israel
de não pronunciar o nome de Deus. Isso foi profetizado e vai se acentuar depois nos dias do Novo Testamento e nos dias atuais muito mais. Eles não pronunciam o nome de Deus, Yahvé, eles pronunciam Hashem, né? Mas que significaria ou eterno ou nome. Então, o nome Yahvé, ele tem poder, é como o nome de Jesus, né? Então, eles assumiram essa prática, mas isso está errado. Alguns acham bonito, eles consideram o nome de Deus tão santo que eles nem pronunciam, mas isso está errado. O nome de Jesus é tão santo, se nós não pronunciarmos, nós não venceremos, né, uma lista de coisas que Jesus nos apresenta. Quando ele diz, em meu nome, né, beberão de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e uma série de outros milagres. Outra indagação que eles fazem a Deus, olha, em que te havemos profanado? Ou seja, eles não sabiam nem em que eles erravam. E depois, em que havemos de tornar? Ou seja, nós devemos voltar atrás em que? Eles não conseguiam entender o estado deles, que eles haviam abandonado a presença de Deus, né? Não serviam a Deus corretamente. Nesse período eles não têm idolatria. Nesse período eles não têm idolatria, eles não se envolveram mais na idolatria a Baal. Mas nesse período nós veremos na história que eles não estão servindo a Deus. Okay? Você vai encontrar pessoas pontuais que estão servindo a Deus. Não é que 100% da nação, claro, se desviou, mas no geral eles estavam desviados. Também eles indagavam, em que te roubamos? Né, quando eles não entregavam os dízimos. De que temos falado contra ti? Ou seja, são perguntas que eles fazem, né, indagando a Deus, mas a história vai comprovar que eles realmente estavam afastados de Deus, não estavam honrando o nome de Deus. Então Malaquias profetizou exatamente o que nós veremos agora no estudo desse período.